Shalom a todos, Shavua Tov. Acabamos de sair do Shabat e estamos aqui ao vivo para fazer uma live especial, que é da Parashá da semana passada, que eu não consegui fazer. Então estamos aqui para poder colocar essa Parashá aqui certinho. Assim que eu terminar de fazer esse estudo, já vou para a Parashá de Mishpatim. Mishpatim quer dizer juízos, tá? Então essa Parashá dessa semana que nós vamos estudar é a Parashá Itró. Quem é Itró? Itró era o sogro de Moisés, pai de Zípora. Gente, Itró tem 7 nomes, ele tinha 7 nomes. O que acontece? O povo bíblico, tá? Até hoje tem o costume de, quando você faz conversão, você troca o seu nome. E isso é natural, ó. Abraão, ele não trocou o nome, mas ele foi adicionado uma letra no nome dele, que foi a letra Re. Sarai, foi tirado, né, a letra I e foi colocado a letra Re também. Yehoshua também era Oséias e se tornou Yehoshua. O nosso patriarca também, Jacob, passou a ser chamado de Israel. Então, assim, isso é natural, tá? Assim, quando você for fazendo, você faz conversão, que você vai saindo de um posicionamento. Uma pessoa era de uma religião, ela vai trocando de nomes. E isso, assim, todas as culturas eram assim. Na Babilônia, lembra quando aconteceu com Misael, Ananias e Azarias, quando o povo foi cativo para a Babilônia? Aí ela chegou lá, eles passaram a ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome de deuses também, né? Geralmente, os nossos nomes também têm a ver com o nome do nosso Deus, do nosso Elohim. Gente, a Parashá da semana, Parashá Itró, ela é a 18ª Parashá da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ela é a 18ª porção desse novo ano de leitura. Êxodo está no capítulo 18, 1 até o capítulo 20, versículo 23 do livro de Shemot. Shemot é Êxodo, tá? Foi mal traduzido como Êxodo, tem nada a ver com Êxodo. Shemot quer dizer nomes, Êxodo quer dizer saída, né? Então vamos lá, gente. Falei com você que o nome de Jetro, né? Ele tinha passado por 7 mudanças de nomes, e aqui estão. Se você olha em Êxodo 2:18, ele é chamado de Reuel. Em Números 10:29 e em Juízes 4:11 ele está como Rovav. Talvez na tradução de vocês vai estar outros nomes. Vai estar Yeter em Êxodo 4:18, Putiel em Êxodo 6:25, Ever 4:11 e Keni 4:11 também. De Juízes. Gente, é muito importante o nome dessa Parashá, Parashá Itró. Queria fazer a gematria dela, mas não vai dar tempo. 10, 400, 200, 10, 400, 200, 610, 616, 13, 616, 12, 13. Larissa, eu tô ocupada aqui, hein? Não, gente, casos de família. O gato batendo no outro gato, o cachorro brigando. Aí a Larissa, vira o ventilador aqui pra mim, fazendo favor. Aí você pode gritar e quebrar a casa à vontade. Ela tava batendo nele? Tem que bater mesmo, ele é pra frente. Shalom, Baeta! Menino, se eu te falar que eu fiz estilo aqui por sua causa, não vai sair daí não, hein? Porque você falou pro Vinícius que você não tava podendo ver mais o estilo, porque era só no YouTube.
Então vamos lá, gente. Êxodo 18, 1 ao 20, capítulo 20 e 23. Não, minha filha. Senão não dá para ouvir. 20 e 23. Essa paraxá, essa porção, ela fala sobre o sogro de Moisés. É importante saber que nós temos 54 porções ao todo da Torá, dos 5 livros da Bíblia. Só que só 5 porção que é nome de pessoas, tá? A primeira que é nome de pessoa é Raê Sara, e foi a vida de Sara. Não fala, e foi a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foram os nossos patriarcas. Foi a vida de Sara. A segunda é Itrô, que é um moço que ele foi idólatra, que ele era sacerdote de religiões idólatras. A terceira, se eu não me engano, é Cora. É Cora? É Cora. A quarta é Balaão. Balaão? É Balaão. Balaque. Que também é um rei moabita. E o quinto é Finéias. Entendeu? Então a gente vê aqui que foi dado o nome de uma porção para uma pessoa, um novo convertido. O Eterno, ele tem muito cuidado com as pessoas convertidas. Ele fala com o povo de Israel: olha, não maltrate os convertidos, não maltrate as mulheres e não maltrate as crianças. Não é muito o que nós vemos hoje em dia, tá? O povo de Israel, a elite, né, de Israel fazer. Exatamente, esse cara aí. Você não vê muito o povo de Israel fazer o convertido. Quando você fala que é convertido, ao me convertir, você já fala que não pode se converter, a pessoa tem que ter muito dinheiro. Assim, quando a gente foi em Israel, a gente não viu nenhuma diferença, nenhum preconceito sendo dito para nós, ninguém olhando pra gente torto por não ser israelita, de maneira nenhuma. A gente sempre foi bem tratado lá, a gente foi em sinagoga lá, e o tratamento foi ótimo. Eles estão muito preocupados com a vida deles, com a oração, não estão preocupados em saber se você é messiânico, se você não é messiânico, se você tá de blusa, se você tá de calça, se você tá de talite, não tá de talite, kipá, não tá de kipá. Eles não estão preocupados mesmo com isso. Agora, brasileiro ou então rabino que mora no Brasil, geralmente é mais preconceituoso. Parece que pessoas, eles acham que tem. Na verdade, de judeu até tem, né? De judeu. Mas o Eterno, ele não escolhe o judeu. O Eterno escolheu o povo de Israel, o povo que é descendente da nação de Israel, do patriarca Israel. Então, desde Abraão, lá no capítulo 18 ao capítulo 20, fala dos estrangeiros. Ó, se você quer fazer parte do povo, você tem que circuncidar, você vai fazer parte do povo e tal. Então, ele dá a Torá, ele fala bem assim, ó, não tem distinção entre o natural e entre o estrangeiro. O Eterno fala, então eles que se colocam, e isso eles fazem mais separação, porque se você vai perto de um muçulmano, o cara é muçulmano, fala bem assim, você quer se converter ao islamismo? Entendeu? Eles não querem saber se a pessoa não come comida halal, que halal é a comida pura do muçulmano. É praticamente a mesma coisa do judaísmo. O judaísmo é um pouquinho mais rígido. Mas eles não querem saber se você não come carne halal ainda, se você guarda o Alcorão, eles não querem saber. Eles perguntam. Para ser judeu tem distinção. Agora, para fazer parte do povo de Deus, não. É como eu falei, lá em Israel não tem essas coisas, pessoas fazendo essa separação, como é que é? Não lembro. Misógino, né? Que fala sobre etnia. Não tem, lá em Israel não tem. Aqui que a gente vê, porque brasileiro é complicado. Brasileiro, se você vai... se você fala com um brasileiro que está na Espanha, ou que está em Portugal, ou que está na Itália, que está em qualquer lugar do mundo, ele vai falar, nossa, aqui tá ruim, aqui tá péssimo, aqui tá ruim.
não vem pra cá não, sabe? Ele faz de tudo pra poder te menosprezar, pra não fazer que você fique igual. Geralmente é coisa de brasileiro mesmo, tá? Então vamos lá, gente. Gênesis 18. Gente, eu não sei virar a câmera, então eu vou mostrar mais ou menos aqui. Eu vou virar aqui, olha, pra você ter um pouquinho de noção. Aqui, olha aqui. Olha, eu não sei, gente, fazer esse negócio de botar. Olha, o povo vivia aqui, tá certo? Ó, Goshen, Ramsés. Aí eles saíram, tem que parar a mão, né? Ó, pararam em Sucote. Tá vendo? Aí de Sucote, eles atravessaram o mar. Eles vieram aqui, ó, e atravessaram o mar, aqui. Yansuf. Não é Mar Vermelho, tá, gente? Não existe Mar Vermelho. Aí muita gente fala bem assim, ó, porque aqui tá o Egito. Aqui já tá... Cadê? Olha, aqui já é Israel. Ó. Aqui já é... Aqui é Cades Barneia, Beceba. Aqui já é Israel. Tá vendo? Eu falo bem assim, nossa, eles poderiam ter vindo aqui direto, né? Que não demoraria tanto. Só que quando Deus falou com Moisés, quando ele perdeu o carneirinho, que ele foi lá e falou no meio da sarça ardente, Moisés estava aqui. Ó, aqui o sogro dele morava, que era em Midian, que é Arábia Saudita, né? O Sinai não fica no Egito, fica na Arábia Saudita. Tem pessoas que pagam excursões para vir no Sinai que fica aqui, mas não é aqui. O Sinai fica aqui, tá? Tanto que você pode ver em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 3 está falando, o Shaul Hachali, apóstolo Paulo, falando que o Monte Sinai fica na Arábia. Isso há 2 anos atrás, para quem estuda os estudos de Yeshua, né? Então, aqui foi dado... Quando ele estava aqui, Moisés estava aqui, na casa do sogro, ele veio aqui e aqui a sarça ardente, né? Pegou fogo e Deus falou com Moisés. E ele falou, olha, quando você sair de lá, para você ver que eu que estou falando com você, vocês vão vir aqui para poder fazer para poder fazer um agradecimento para mim. Vocês vão parar aqui. Então, de qualquer forma, eles tinham que parar aqui. Mas aí, devido ao pecado dos espias, eles ficaram rodando. E eles atravessaram, quando eles atravessaram, eles não passaram por aqui. Eles vieram aqui por trás e entraram aqui. Ó, Jerusalém tá aqui. É porque, deixa eu ver, a imagem não é tão boa. Mas eles passam aqui por trás, lá pelo Rio Jordão, passa por cima, entra aqui por cima, pela parte mais longe do que eles estavam. Porque aqui, ó, Egito, aqui Israel. Eles deram a volta e entraram por aqui, por causa do pecado deles. Entendeu? Eu tenho que aprender a mexer com esse negócio. Não sei mexer, entendeu? Não sei mexer com tecnologia. Tecnologia pra mim não é fácil. Mas eu vou aprender ainda. Voltando aqui. Vai Shimor. Ai, meu Deus. Vai Shemor, Itro, Corém, Midian, Rotem, Moshe, Et, Cal, Asher, Assá, Elohim, Lemoshe, Uleish, Meral, Amor, Ki, Hotsei, Adonai et Israel.
Mimitzraim. E ouviu Itrô, o sacerdote de Midian, o sogro de Moshe. Gente, desculpa porque eu tô pegando aqui a leitura do hebraico agora, tá? E ouviu Itrô, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, tudo que fez Elohim por Moshe e por Israel, seu povo, pois tirou Adonai a Israel do Egito. Vai cá, Itrô, Rotem, Moshe, Et, Sífora, Eshet, Moshe, Ihar, Shilohim, Veiate, Shenim, Benei, Asher, Shem, Rahad, Gereshô, Ki, Amar, Ger, Hayeti, Baretz, Bacorá. E pegou Itrô, sogro de Moshe, a Tsípora, mulher de Moshe, depois de ter enviado ela. Eles tiveram, gente, uma discussão na época da circuncisão de Gerson. Não foi de Gerson, não, foi de Eliezer. Agora eu tô na dúvida, eu acho que foi Gerson mesmo. Onde ela teve que se circuncidar, né? Só um adendo aí, algumas pessoas falam, porque fulano é um falso morrel, que fulano não pode fazer circuncisão. Zípora não era morrel, ela fez uma circuncisão, entendeu? E os 2 filhos dela, o nome do primeiro era Gerson, pois Moshe disse, estrangeiro me tornei em terra distante. Ali, gente, houve algumas pessoas, não fica muito claro, tá? Então, assim, eu não posso dar essa informação 100% de certeza, falar bem assim, foi isso que aconteceu. Eu não posso dar essa informação dizendo bem assim, aconteceu isso e isso e assinar embaixo. Não, porque não fica muito claro se eles se separaram, se foi porque o Moisés, ele não circuncidou o menino. A gente não, ela só fala bem assim, você é para mim um noivo sanguinário. Então, assim, não fica claro por que ele mandou ela para casa do pai, ou porque ele circuncidou a criança não ia poder seguir o caminho circuncidada. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali entre Zípora e Moshe. Mas algumas línguas dizem que foi uma discussão bem forte. E Itrô, quando ele ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, de tudo que o Eterno tinha feito sobre o mar, com as pragas do Egito e tal, ele foi e trouxe a esposa de volta, porque ele era um líder. Como que a pessoa pode ser um líder, liderar famílias, se ele não tinha família, se ele tinha abandonado mulher e filhos, digamos assim, né? Aí outras pessoas perguntam, mas como que o Itrô ficou sabendo? Gente, passando no deserto, 2 milhões de homens, não, minto, 600 mil homens, a gente bota aí na conta, cada homem, digamos, homens que pode ir à guerra, de 20 anos para cima, se cada homem for casado, ele tem sua mulher, então são 600, 1.200, e se cada um tiver um filho, 1.800, 1.800.000, então são quase 2 milhões, só que muito dificilmente eles tinham um filho só, muitos tinham muitos filhos. Versículo 4. Veshem, Hatad, Eliezer, Ki, Elohim,
Elohim Abo Beatsim Veiasaleni. O nome do outro é Eliezer, meu Elohim ajuda. Pois Elohim de meu pai ajudou-me a me salvar da espada de Faraó. Vaiabor, Itrô, Rotem, Moshe. O Banaim, Veachetou, El, Moshe, El, Hamidba, Asher, Ror, Roné, Shem, Had, Elohim. E trouxe o sogro de Moshe, trouxe os filhos e a mulher de Moshe, até ele no deserto onde ele estava acampado, junto à montanha de Elohim. Vaiomer, El, Moshe, Ani, Rotenerra, Itrô, Ba, Eleha, Veiacheterra, U, Shenim, Banai, Ima. Ele mandou um recado para Moshe. Eu, Itro, seu sogro, estou chegando com sua mulher e seus 2 filhos e os 2 filhos dela. Engraçado que aqui não fala, no original não fala os 2 filhos dela. Fala bem assim, Benei, filhos, Imá, filhos da mãe. Vai etser, Moshe, Likerat, Rotenu, Veisherahu, Veisheke, Lo, Veishealu, Ish, Reohu, Leo, Shelo, Lom, Vei, Bou, Ra, O, Rela. Moshe saiu ao encontro de seu sogro, prostou e beijou, depois perguntaram como estavam na entrada da tenda. Moshe contou ao seu sogro tudo que Adonai fizera a Faraó e os egípcios por causa de Israel, todas as dificuldades sofridas por ele enquanto viajavam e como Adonai salvara. Vaihad, Itrô, Al, Cal, Ratová, Asher, Achá, Adonai, Leio, Xeral, Asher, Hatzilo, Miad, Mitzeraim. Itrô alegrou-se por todo o bem realizado por Adonai a favor de Israel e ao resgatá-los dos egípcios. Gente, a gente vê aqui que Jétro, ele sendo um sacerdote de outro povo, ele não era um sacerdote, uma pessoa religiosa que guardava os mandamentos, não fazia parte do povo de Israel, e ele se alegrou com tudo que o Eterno fez com o povo de Israel. Então, quando você pensa, porque para se converter ao judaísmo, você precisa de ir no cartório, você precisa de pegar um documento e precisa de assinar e pagar isso e aquilo, não. A alegria que esse homem estava sentindo por fazer parte já do povo, entendeu? Então, ele já estava se considerando ali
um guer, um convertido. Itrô disse: abençoado seja Adonai, que salvou vocês da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que salvou o seu povo debaixo da mão dos egípcios. Itrô, gente, um convertido, tá? Um convertido, um correm de deuses estranhos, de outros deuses, ele falando: abençoado, Baru Adonai, Baru Atá Adonai, que salvou vocês da mão dos egípcios. Gente, e tem assim, um midrash, não é bem um midrash, na verdade está na Torá oral, que fala que Itro era um dos conselheiros de Faraó. Quando Faraó decidiu jogar os meninos, né, no rio, isso foi, se eu não me engano, foi de Itro, eram três pessoas. Um era Jó, outra era Itro e outra pessoa eu não me lembro. Ele era um dos que fazia parte do conselho de Faraó. Agora, eu sei que Adonai é maior que todos os outros deuses, pois ele salvou os que eram tratados com tanta arrogância. Ele falando: agora eu sei que o Eterno é maior do que todos os outros deuses existentes. Existe, tá, gente? Outros deuses, mas verdadeiro só existe um. Se você adora um pedaço de madeira, ele é um deus para você. Entendeu? Itro, sogro de Moshe, trouxe uma oferta queimada e sacrifício para Elohim. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Itro, estou repetindo isso diversas vezes para vocês pegarem. Itro, um sacerdote pagão, trouxe a mulher de Moisés. Tá? Eles tinham se separado, tinham brigado, tal, trouxe a mulher de Moisés. Aí ouviu o que tudo, né, que Moisés falou bem, abençoado seja. E trouxe sobre Moisés, trouxe uma oferta queimada. Ele trouxe sacrifícios para Elohim. E Aarão aproximou com todos os líderes de Israel para participarem da refeição diante de Elohim, com o sobre Moshe. Gente, aqui ninguém fala onde Moisés estava. Diz que ele estava matando a saudade de Sípora. Mas aqui não fala. Alguns falam que ele estava ajudando a servir, mas não está falando aqui, ó, Moisés estava junto. Não. Aarão se aproximou. Essa refeição que trouxe aqui, Moisés, Itro trouxe uma oferta queimada de sacrifício para Elohim. E Aarão aproximou-se com todos os líderes de Israel para participar da refeição diante de Elohim, com o sogro de Moisés. Isso aqui não é uma refeição, vamos ali, vamos jantar, uma refeição qualquer. Ele trouxe sacrifício, ele tem que comer uma parte do sacrifício, e os sacerdotes também, tá? Para o sacrifício ser aceito, se não for um sacrifício de olá é uma oblação eterna, você quer dar para o Eterno sem um motivo, tá? Essa tem que ser totalmente queimada e ninguém comer. Mas se for uma oferta de agradecimento ou uma oferta de pecado, eles precisam comer para ser aceita essa oferta. Gente, a maioria... tudo que você vê na Bíblia, você vê que tem refeição. Abraão e Melquisedeque, eles comeram junto. Jacó com Labão, eles comeram junto. Para você fazer uma aliança, você precisa comer. Então, cuidar da mesa de quem você se senta e com quem você se senta para comer uma refeição, porque você pode estar fazendo parte de uma aliança com aquela pessoa. No dia seguinte, Moshe assentou-se para resolver a disputa do povo. E o povo permanecia à volta de Moshe, da manhã até o anoitecer. Quando o sogro de Moshe viu o que ele fazia com o povo, disse: o que você está fazendo com o povo? Por que você senta sozinho com todas as pessoas à sua volta? Da manhã até amanhecer, até anoitecer. Moshe respondeu ao seu sogro: isso acontece porque as pessoas procuram-me para receber a direção da parte de Elohim. Que Adonai, Lahem, Davar, Ba, Eli, o Shefatim, Beie, Beim, Reish, Vei, Beim, Raihu, Veru, Ra, Ain, Ti, Et,
Hukim, Ha Elohim, Beat, Torim, Torotaim. Moshe respondeu ao seu sogro: isso acontece porque as pessoas procuram para receber direção de Elohim. Gente, eu estava conversando até com a Eterna essa semana, porque era tão mais fácil. Antigamente você queria tomar uma decisão sobre algo, você procurava, né, o sacerdote, o Moshe, e perguntava, e ele falava: você deve fazer isso, você não deve fazer. E aí você ia, fazia. Hoje não, hoje a gente não sabe se a gente deve fazer ou se a gente não deve fazer. E quando às vezes a gente faz, a gente quebra a cara, mas a gente não tem nem a quem perguntar se deve fazer, se não deve. É complicado. Sempre que eles disputam acerca de algo, a questão chega até a mim e julgo entre a pessoa e a outra e explico os regulamentos, né, que é os Hukins, e os ensinos de Elohim. E o sogro fala: ei, Noêmio, Shalom, tudo bom? Explica os regulamentos e os ensinos de Elohim. O sogro de Moshe disse: o que você está fazendo não é bom. Com toda certeza se desgastará. E não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. Ele estava falando: olha, o que você está fazendo não é bom. Você está se desgastando, falando dia após dia, noite após noite. Você vai se cansar, você vai morrer, você vai cansar esse povo. O povo precisa de você. Isso, gente, um guer, um convertido falando, tá? Falando com Moisés, dando esse conselho a Moisés. Às vezes, gente, o Eterno, ele usa, ele pode falar com Moisés, por exemplo, ele estava ali na frente de Moisés toda hora, tudo, ele falava com Moisés, então ele podia aconselhar Moisés, mas ele usou uma outra pessoa para dar esse conselho tão rico, tá? Demandar, nós temos que aprender a demandar. O negócio é quando a gente não tem como, nem quem demandar, né? Com toda certeza se desgastará. E não apenas você, mas também não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. É muita coisa para você. Não é possível você fazer isso sozinho. Gente, imagine vou falar 600 não, vou falar 599, porque um era Moshe, né? Era o próprio Moshe. Por isso, ouça agora o que eu tenho a dizer. Darei a você alguns conselhos. Elohim será com você. Você será representante do povo diante do Elohim e deverá levar os casos do povo. Também, a partir daí, gente, que foi estabelecido os anciãos, tá, no meio do povo de Israel, que era só Moisés que julgava o povo, não tinha mais ninguém para julgar, era só Moisés. A partir dali, foi decretado os anciãos. Também é seu dever transmitir ao povo os regulamentos. Os regulamentos é os Hukins, tá? É coisas que não estão explicados assim. Isso é óbvio, entendeu? Tipo, não matar. Não matar é óbvio. Os regulamentos são coisas que não é tão óbvia, entendeu? E os regulamentos de ensino de Elohim. E mostrar-lhes como viver e que trabalho devem empreender. No entanto, você deve escolher dentre os homens competentes, temente a Elohim, honesto e incorruptíveis, e constituí-los em líderes, encarregados de 1.000, de 100, de 50, de 10. Gente, essas pessoas que Moisés escolheu, não eram pessoas qualquer, eram pessoas líderes, pessoas de conduta rígida e libada. Não era aquela pessoa dada ao vinho. Mas eu não posso tomar um vinho, uma cerveja? Pode sim. Estou dizendo que não é aquela pessoa que fica embriagada, que se embriaga, que você vai chegar em um certo momento para poder decidir alguma coisa e a pessoa vai estar lá bêbada. Entendeu? Como que ela vai decidir questões sérias, questões de família? Como que uma pessoa que não tem família
um homem que não tem família, que não honra os seus pais, que não honra os seus filhos, que não honra a sua esposa, como que esse homem vai liderar alguma coisa? Entendeu? Então, é esse tipo de pessoa que Moisés escolheu. Pessoas de conduta íntegra. A norma será para que eles decidam a disputa do meio do povo. Para você. Olha, gente, olha aqui. Líder constitui encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Imagina quantas de pessoas que Moisés não julgava ali. Quando Moisés pensava, tipo assim, ó, um cara tá na fila, né? Ele julgou o caso desse cara agora. E aí vai seguindo o dia, né? E aquela multidão de gente. Aí acabou o dia, ele não conseguiu julgar todo mundo. No outro dia começa tudo de novo. Aquele que ele julgou aquele dia, quando Moisés já estiver julgando as pessoas e não tiver terminado, ele já arrumou um outro problema e já está voltando para a fila de novo. Ser líder é fácil. A norma será para que eles decidam a disputa no meio do povo. Para você deverão ser trazidos apenas os casos mais difíceis. As questões mais comuns deverão ser decididas por eles mesmos. Desse modo, eles facilitarão o desempenho de suas tarefas e partilharão a carga com você. In et Hadabar, Hotse, Haoim, Hasher, Veitserra, Elohim, Veiaka, Letá, Imode, Vegan, Cal, Rayan, Otse, Al, Micomo, Avô, Bechalom. Caso você proceda desse modo, Elohim o estará dirigindo para fazê-lo. Será capaz de suportar, e todas as pessoas alcançarão o seu destino em paz. Moshe ouviu o conselho do seu sogro Jetro e fez tudo como ele disse. Shalom, Johnny. Fez tudo conforme ele disse. Vai berrar Moshe, Anoshim, Rail, Mical, Israel, vai terrar, Itam, Raoshim, Al, Rayan, Sharei, Alafim, Sharei, Meshote, Sharei, Rameshoshim, Vesharei, o Asherote. Moshe escolheu homens competentes de todo Israel e fez deles líderes do povo, encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Normalmente eles decidiam a disputa do povo. Os casos difíceis eram levados a Moshe, mas toda a questão mais simples era decidida por eles. Vaishlá, Moshe, et, Rotenu, Vailerra, Lo, Al, Aretz. A seguir, Moshe deixou seu sogro partir e ele voltou para sua terra. Gente, por que a Torá foi dada nessa paraxá dada com o nome de Itro? Itro, gente, era um sacerdote pagão. Aqui ele fez aliança com o Eterno de Israel, Elohim de Israel. Aqui, e nessa mesma paraxá foi dada a Torá, para provar que a Torá não é só para quem nasceu em Israel, ou para quem é filho de um pai judeu ou de mãe judia. A Torá é para
todos os povos. A Torá foi dada exatamente na Parashá, na porção escolhida com o nome de Jetro, de Itrô, o sacerdote de Midian. Gente, e a gente olhando aqui, olha, eu não entendo muito de tecnologia, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Aqui, olha, a assinatura de Deus, de Elohim. Ó, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Aqui, de 50 em 50 letras, tem uma letrinha aqui, ó, foi colocada em vermelhinho, tá vendo? O T, o Vav, o Resh e o Rei. Torá. De 50 em 50, gente. Isso não é coincidência. E não é só aqui nesse momento. Tem vários momentos que o Eterno, ele assina com o próprio nome dele. De 50 em 50. E aqui, depois desse momento, a gente vai contar que aqui, gente, lembra que passou a Páscoa, tal... logo depois, 50 dias depois, foi dado a Torá. Então, de 49 que a gente faz a contagem do Homer, tá? Que é um mandamento da Torá, a gente recebe a Torá. Então, aqui, ó, 50 dias, de 50 em 50, a gente pode contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 2, 3, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ah, mas é coincidência. Então, vamos contar de novo. O próximo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Isso aqui é um traço, tá? 45, 46, 47, 48, 49, 50. Não é coincidência, gente. É a assinatura do Eterno. É a assinatura do Eterno. Gente, um dia eu vou aprender, tá? Colocar eu aqui num cantinho e mostrar essas coisas. Mas enquanto eu não aprendo, vamos assim mesmo, né? Ó, no livro de Bereshit. Agora vamos lá em Shemot. A mesma coisa, ó. Torá. Em todos os livros. Ó. Ó. Aqui, ó. Shemot, né? Em Êxodo. Aqui é Êxodo. Vaikra, gente. E falou a mesma coisa, ó, a assinatura do Eterno, olha. Torá. Em Números. Devarim. A mesma coisa. A mesma coisa, gente. Assinatura do Eterno. Ele assinou com o dedo dele. Lembrando que ele que passou a Torá para Moshe. Moshe escreveu, ele passou a Torá para Moshe.
No terceiro mês, depois que o povo de Israel ter saído da terra do Egito, no primeiro dia eles chegaram ao deserto de Sinai. Depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto de Sinai, eles acamparam no deserto e ali diante da montanha Israel acampou. Moshe subiu até Elohim e Adonai o chamou da montanha. Eis que você deve dizer à casa de Jacó que falará ao povo de Israel. O que falará ao povo de Israel? Vocês viram o que fiz aos egípcios, assim como os carreguei sobre asas de águia e trouxe até a mim. Se vocês prestarem muita atenção, somente se vocês prestarem muita atenção, derem ouvidos no que eu te disser e guardarem a minha aliança, se tornarão para mim um tesouro peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. Beatan, Torreiv, Lo, Mimeleterrem, Correnim, Vegan, Kedosh, Elion, Radebarim, Asher, Tedabar, ao Benei Israel. E vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Então, o que o povo de Israel tem que ser? O Eterno falou. Olha, lá na entrega da Torá, ele falou bem assim: vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas palavras que você deve falar ao povo de Israel. Então, o povo do Eterno, o povo que o Eterno escolheu, ele deve ser um povo de sacerdote. O que um sacerdote faz? Ele toma conta do povo, ele faz de tudo para tirar a iniquidade do povo, para que o povo ande no caminho do Eterno. Não afasta o povo do caminho do Eterno, não afasta o povo de fazer a techuvá, de retornar aos caminhos da Torá. Não fala bem assim, não, Deus é só para nós. O Eterno, Israel, o Adonai, o Odire, Vavirê é só para nós. Vocês não, vocês ficam qualquer outros deuses. Entendeu? Não é isso que o Eterno está falando aqui. Vai haver Moshe, Vaikra, Litza, Keni, Rayan, Veiachan, Lefneihem, Et, Cal, Radaberim, Raelei, Asher, Varru, Adonai. Moshe chegou e chamou os líderes do povo e falou todas as palavras que Adonai lhe ordenou para dizer. Vaianu, Cal, Raam, Yahadabav, Vaiameru, Cal, Asher, Dabar, Adonai, Neasher, Vaishev, Moshe, Et, Dabarei, Diberei, Rayan, El Adonai. O povo todo respondeu em conjunto: tudo que Adonai disse, nós faremos. E retornou Moshe as palavras do povo para Adonai. Moshe foi até Adonai. Adonai falou isso. E o povo fala bem assim, tudo que o Eterno falar com você, nós faremos. Adonai disse a Moshe: virei a você em uma nuvem espessa. Espessa é uma coisa muito, muito forte, que dá até para você tocar, né? Para que o povo possa ouvir-me quando eu falar com você, e para que também confie em você para sempre. Moshe contou a Adonai e o que o povo disse. Por isso Adonai falou para Moshe: dirija ao povo
disse ao povo, separe-o para mim, hoje e amanhã, fazendo que lavem suas roupas. Gente, para servir o Eterno, a avodá de Hashem, o serviço ao Eterno, é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Elas pensam que adorar o Eterno é sentar, é limpar a igreja, ficar lá no portão de igreja. E não tem nada a ver com isso. A gente está vendo aqui o início da Torá, o Eterno falando, e o Eterno, nesse momento, ele está escolhendo, ó, eu quero que o povo fale isso. Voltando aqui, ó, o que o Eterno falou para Moshe falar com o povo, ó. Ó, se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, não adianta, gente, prestar atenção e ouvir e não fazer, e não praticar. Tem que prestar atenção e fazer e colocar em prática. Você ler as escrituras não quer dizer nada. Você ouvir as escrituras não quer dizer nada. Você pregar as escrituras não quer dizer nada. Você tem que prestar atenção ao que eu disser, guardar a minha aliança, e se tornou para mim um tesouro peculiar dentre os povos, pois toda a terra é minha, toda a terra, Kol Haaretz, e vocês me serão um reino de Kohen, de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você deve falar ao povo. Então o Eterno falou, foi isso que o Eterno falou. Adonai disse a Moshe, virei a você... isso aqui eu já falei. Lavem as suas roupas. Gente, quando a gente fala em questão de roupa, a energia que uma roupa carrega, muitas pessoas pegam roupa emprestada e, me empresta uma roupa, me empresta um sapato, um chinelo, o que seja. Gente, é muito complicado essas coisas. A gente não deve usar a roupa dos outros. A gente não deve pegar nada emprestado dos outros. Porque nos objetos, aquelas coisas, elas carregam energia. Gente, se a gente lê as escrituras, o Eterno está falando isso tudo. Os sacerdotes, olha, fala para todo o povo que lavem suas roupas. Lavar a si e lavem suas roupas também. Entendeu? Eles têm que tirar a impureza. Minha mãe, ela costuma falar bem assim, a água lava tudo, só não lava a nossa língua. Entendeu? Ela costumava dizer isso. A água tira a impureza. Você precisa necessariamente fazer um mikve, tal. Gente, aí eu fico pensando muito, qual é o mikve que tinha no deserto? Dizem que tinha uma fonte que era dada em elevação pelos méritos de Miriam, que acompanhava o povo no deserto. Eu não digo que isso não é verdade, porque se você... Eu costumo falar aqui mais da Torá, mas se você olha lá nos escritos nazarenos, que muitas pessoas chamam como Novo Testamento, que eu não gosto dessa conotação de Novo Testamento, para ter um Novo Testamento o outro tem que ter morrido, entendeu? Mas, se eu não me engano, não sei se é no livro de Judas ou se é Estevão que fala, a fonte que andava no deserto, entendeu? Então existia uma fonte que andava no deserto. E existe, fala no Talmud, fala na Mishnah, que tinha uma fonte que acompanhava o povo. Mas quando que essa fonte... Eu estou aqui tentando passar pensamentos para a gente se tornar um ser que analisa as situações. Quando que essa fonte começou a fazer parte? Por quê? Porque até o momento... até esse momento aqui, foi antes um pouquinho, das águas amargas, que as águas eram amargas. Se tinha uma fonte caminhando, por que o povo ficou com sede? Mas não, aqui até então não tinha ainda. Beleza, foi depois? Tá, beleza, tá certo. Mas lá, em 40 anos depois, porque a gente está falando disso tudo, o Eterno vai dar a Torá, daqui a pouco vai pular... do segundo ano que eles estão e já vai para 38, 39 anos. Então passou 38 anos e Moisés bate na rocha por falta de água. Então assim, a gente tem que começar a analisar se realmente tinha, se não tinha. E também assim, o que isso vai acrescentar na nossa vida? Mas emuná, é claro, né? Se você acredita, sua fé é grande.
Se a gente fica, eu não acredito nisso não, então é porque sua fé é desse tamanhozinho. Lavem suas roupas e preparem-se para o terceiro dia, pois no terceiro dia Adonai descerá sobre o monte Sinai, ante os olhos de todo o povo. Verhage baletá et Hayan Sabeiveive Leomer Hashemeru Lahem Elote Bahar Venegou o Negan Bekatseru Kal Haneger Bahar Mote e o Mate. Você estabelecerá limites para o povo em toda a área e diga: cuidem de não subir a montanha, nem tocar sua base. Quem tocar a montanha, com certeza será executado. Mão nenhuma deve tocar nela, pois quem fizer tocar a montanha... Gente, lembra que essa montanha, não é aquela montanha que o pessoal faz caravana lá no Egito. Essa montanha, ela fica na Arábia, tá? Quem fizer deverá ser apedrejado ou morto por flecha. Não se permitirá que nenhum animal, nem seres humanos vivam. Quando o chofar soar, eles poderão subir a montanha. Veared, Moshe, Min, Rahar, El, Rayan, Vayakedesh, Ed, Rayan, Vayakabesu, Shimelotan. Moshe desceu da montanha para estar com o povo e separou para Elohim, e eles lavaram suas roupas. Ele disse ao povo: preparem-se para o terceiro dia. Não se aproxime de nenhuma mulher. Por que então a mulher não fazia parte dessa congregação? Fazia sim. Quando ele fala não se aproxime de nenhuma mulher, é uma maneira suavizando, porque tem crianças, né, que leem as escrituras, falando para não ter relações com mulher. Porque a partir do momento que tem relação com a mulher, o sêmen é impureza. O sêmen atrai muita impureza. E as pessoas tinham que estar puras. Na manhã do terceiro dia, houve vozes, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Ouviu-se uma voz tão alta do toque do chofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Gente, agora... só entrar num parágrafo aqui. Eu não conheço ninguém, até hoje, nunca vi ninguém, por mais que seja homem ou mulher, que sejam senhoras muito corajosas, guerreiras, ou um homem, por mais machão que fosse, eu nunca vi um homem que não se espantasse com um trovão. Não fala um trovãozinho e tal, as pessoas logo falam, ó, tá trovejando. Quando dá aquele trovão mesmo e aquele relâmpago, as pessoas, entendeu? Agora, imagine a voz do Eterno, que foi a voz do Eterno que falou da montanha no meio da coluna de nuvem. Imagine o pavor que tomou conta daquele povo. Imagine. Outra coisa. Aqui a gente vai ouvir, a princípio, pessoas falam bem assim, porque nos 10 mandamentos isso, 10 mandamentos aquilo. Não existe 10 mandamentos. Existem 10 palavras que o Eterno falou com a boca dele.
Só que no meio desse pronunciamento, o povo falou bem assim: Moisés, Moisés, fala você com o Eterno e você depois passa pra gente, porque senão vai morrer todo mundo. É dito também, não posso provar, nem posso assinar que é verdade, mas está na Torá oral, na Mishnah, que nisso que, não posso dizer também que está na Torá, na Mishnah, mas no Midrash sim, que quando o Eterno falava, muitas pessoas desmaiavam, perdiam o fôlego de vida, de tão estrondoso que foi esse momento, entendeu? Então, a partir daí, dos 10, Moisés subiu, e o Eterno falou com Moisés os mandamentos, e Moisés desceu. Então, não era para falar bem assim, os 10 mandamentos, e foi dar os 10 mandamentos. Não, eram muito mais, o Eterno ia falar todos. Só que o povo não aguentou. O povo pediu, por favor, que Moisés que fosse lá falar com o Eterno. Ouviu-se uma voz tão alta do toque do chofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Moshe levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Elohim. As pessoas pararam perto da base da montanha. Eu tenho vontade de ir lá no Sinai. Não é visitado, pelo menos o Sinai, eu não vi que fosse visitado. O local onde foi feito o bezerro de ouro tem uma cerca, tem até um buraco lá que eu vi que pessoas tentaram passar ali, eu acho que até passaram, né? Mas no Sinai lá, que é o Sinai falso, tem a igreja de Santa Catarina, mãe de Herodes, se eu não me engano, lá recebe visita, etc. Mas no Sinai verdadeiro as pessoas nem vão lá. É um local muito deserto mesmo, não tem casa, não tem nada lá. Moshe levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Elohim e as pessoas pararam perto da base da montanha. O Monte Sinai foi envolto de fumaça. Outra coisa. Esse Monte de Sinai da Arábia, ele na ponta dele, lá em cima, ele é alto assim, né? Inclinado. Na ponta dele é mais escura. Como se fosse a marca do fogo, né? Que pegou nele. É muito lindo. O Monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. À medida que a voz do chofar ficava mais alta, Moshe falava, e Elohim respondia por uma voz. Adonai desceu sobre o Monte Sinai, no cume da montanha. Então Adonai chamou Moisés ao cume da montanha e Moshe subiu. Adonai disse a Moshe, desça e advirta o povo para não forçar o caminho ao encontro de Adonai, para vê-lo, senão se eles fizerem, muitos perecerão. Mesmo os Kohanim são sacerdotes, os quais se permite a aproximação de Adonai, deve se manter sagrado. De outro modo, Adonai pode voltar-se contra eles. Moshe disse a Adonai, o povo não pode subir. Moshe disse a Adonai, o povo não pode subir ao Monte Sinai, porque tu nos ordenaste o estabelecimento de limites em torno da montanha e sua separação. Adonai, porém, lhe respondeu, vá e desça. A seguir, volte com Aharon. Contudo, não permita que os Kohanim e o povo forcem o caminho para aproximar-se de Adonai, ou ele se voltará contra eles. Então Moshe desceu até o povo e disse isso. Gente, tem uma parte aqui dos escritos nazarenos que eu não sei se eu falaria. Mas vou falar só mais para que muitas pessoas acordem. Em Atos 2, fala, no dia que se completou 7 semanas é Shavuot, a festa das semanas, que é quando tem a festa de Shavuot, que é a segunda festa que o Eterno de peregrinação que o Eterno manda contar 49 dias e depois levar a primícia e tal,
que o Eterno entregaria a Torá. Essa festa, esse Shavuot aconteceu nesse dia. Foi o primeiro Shavuot que aconteceu. E aqui em Atos 2 estavam reunidos nesse dia. Então, o Pentecoste, como muitos conhecem, não aconteceu por causa de Atos. Não. Esse Pentecoste aconteceu por causa de Shavuot, que aconteceu lá no deserto, tá? Foi no mesmo dia, foi a mesma forma que aconteceu lá. Mesma forma não, né? Forma bem diferente. Mas foi a mesma intenção, a mesma kavaná. Uma voz barulhenta veio do céu, de repente o barulho como um ruído grande, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. A seguir viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Não vou ler tudo não. Só vocês entrarem em Atos 2 que vocês vão entender. Volta. 2:38. Atos 2, né? Completo. Shemot. Estamos em Êxodo 20. Elohim, e falou Elohim todas essas palavras dizendo. Agora começa as 10 palavras, né? Eu sou o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Êxodo 20. Versículo 2. É um mandamento, não parece, mas é um mandamento. Eu sou Adonai, seu Elohim, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Tá? Se você faz a gematria de todas essas palavras, a gematria dá 153. 153 é a gematria da palavra Hukim, regulamentos, mandamentos sem lógica. Coisa que a gente não entende. Por exemplo, mandamentos, mispatim. Mispatim é não matar, não roubar, não assassinar, isso é lógico. Agora, os Hukins não é lógico. Você fica tentando entender. Às vezes você precisa de uma pessoa que entende mais para poder te ajudar a discernir. Gente, claro que tem. Tudo. É porque muitas pessoas não leem. Preguiça. Gente, vou mostrar aqui só um pedacinho. É uma pesquisa, vocês podem procurar no YouTube. A primeira pessoa que fez essa pesquisa foi um judeu, mas agora já tem cientistas que mostram essa pesquisa. Isso aqui, ó, é a cadeia do DNA, do nosso DNA. O Eterno, o nome do Eterno é Yud, Rei, Evav, Rei, tá? Tudo que o Eterno criou, quando ele criou, era em forma de números, não existia alfabeto escrito, tá? Era números. E aqui a gente vê a assinatura dele no DNA humano. Isso aqui é o DNA, olha, é a cadeia do DNA. Aqui é onde o DNA ele se entrelaça, tá? E aqui ele se entrelaça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aqui ele se entrelaça de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. E isso sucessivamente. Sempre, em todo DNA, em todo ser humano, tem essa assinatura. O nome de Deus. O nome de Deus é Yud, que vale 10. O Rei, que vale 5. O Vav vale 6. E o Rei vale 5. Todo ser humano, ele tem a assinatura de Deus no seu sangue. Então,
por mais que você não acredite, que você seja ateu, que você não acredite que tem um eterno criador de todas as coisas, você pode gritar, chiar, pode falar o que for. Então, se você pesquisar também, o mundo, ele tá tendo o planeta, um leve abalo sísmico. Você pode procurar. Um breve abalo sísmico de 26 em 26 segundos. É a assinatura do eterno no mundo. Porque 26 é a mesma coisa que eu li aqui agora. Ó. 10, o Yud vale 10, o Rei vale 5, o Vai vale 6 e o Rei vale 5. 10 mais 5, 15, mais 6, 21, mais 5, 26. É o nome do eterno. Shemot 20, versículo 3. Não existirá para você outros deuses sobre minha face. Quando fala minha face, o Eterno está em todo lugar, no abismo mais profundo, nas montanhas mais altas, então você não vai ter outros deuses e ponto. Não produza para você um ídolo, seja qual for a representação nos céus, da parte mais alta e do que há na terra abaixo, e o que está na água abaixo da terra. Aí a pessoa fala bem assim, mas eu posso fazer uma mão, alguma coisa assim? Hipótese, tá? Você não pode fazer um ídolo, você não pode fazer alguma coisa para você adorar. De um gato, de um cachorro, de um carneiro, de uma ovelha, de um anjo, de que for, você não pode fazer. Mas o Eterno mandou colocar figura de querubim no templo, no tabernáculo. O Eterno mandou. Entendeu? Só não pode a gente fazer. Êxodo 5. Não se prostrará para eles e não os servireis, pois eu sou o Eterno teu Elohim. Elohim zeloso, visita a iniquidade dos pais contra o filho e contra a terceira e contra a quarta gerações, para os que me odeiam. A gente fala aqui, muitas pessoas falam bem assim, será que é karma hereditário? Pode ser. Pode ser também, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito muito, tá? Que tem maldição hereditária. Bênção hereditária é difícil, mas maldição hereditária é fácil. Tipo assim, bênção hereditária. Salomão foi abençoado por causa de Davi. Agora, por causa de que Salomão pecou, Roboão já se ferrou, né? Então, assim, a gente tá reclamando? Claro que não. O Eterno é justo em todos os momentos, mas existe muito isso, entendeu? Então, tem muita coisa de karmas, muitas coisas que a gente não sabe por que acontecem. Por acontecer uma coisa com sua tataravó e você não sabia até hoje, aí você vê que você vem de uma família em que as coisas se repetem, os padrões se repetem. Seu pai era assim, o pai dele era assim, e você, por mais que você não queira enxergar, você está cometendo o mesmo erro e tal. Então, muitas vezes a gente tem que analisar esse tipo de coisa, porque existe, a gente tem que fazer tikkun, conserto dessas coisas, entendeu? Tikkun é conserto. Existe vários tikkunins, vários consertos que a gente pode estar fazendo para quebrar várias coisas. Pecados da gente, pecados passados, e a gente tem que fazer, usar o que o Eterno nos deu para a gente se consertar, para a gente ter só bênção. Ninguém quer coisa ruim, né? O Eterno, assim, é o dono de tudo no mundo. Ele é dono da saúde, da prata, do ouro, do tempo, de tudo. Então, se a gente não está recebendo essa herança boa, é porque a gente tem que ver onde que está bloqueado, entendeu? Para receber essas coisas.
vou mostrar aqui. Lembra que eu falei dos querubins? Aqui, ó. Ó, isso aqui, gente, é um fecel, tá? É um fecel. Esse aqui eu acredito que seja o rei Davi. Ó. Um leão, um anjo. Isso aqui era Abraão, né? Quando Abraão foi sacrificar aqui, até eles colocam Isaac como Isaac sendo uma criancinha. Isaac já tinha 37 anos, gente. Aí ele levando um cordeirinho. Isso aqui, gente, não é adoração, tá? Não é mágica adoração. Isso aqui é réplica, né, de como foi. Eu não sei onde é esse local em Israel. Você não pode reproduzir. Isso aqui é a Neustan. Lembra da cobra que foi colocado lá no deserto? Porque o povo vai ser nas próximas parashiotes. Quando o povo errou tal. Então, aí Deus mandou Moisés colocar uma cobra de bronze. O povo olhava para a cobra e ficava sarado. Por isso que a cobra é o símbolo da medicina, que cura. Mas muitas pessoas, depois, né, teve que ser, se eu não me engano, foi Josué que destruiu ela, porque as pessoas estavam indo adorá-la, entendeu? Ela não foi utilizada para ser adorada, entendeu? Ó, falando sobre os querubins que foram utilizados na árvore, né? Pra tampar o caminho a árvore da vida, na verdade, né? Então, você não pode ter fazer nada, uma escultura para adoração, tá? Eu não gosto, gente, eu não gosto de, por exemplo, brinco, essas coisas assim, eu não gosto de comprar. Por exemplo, esse dia eu achei um brinco muito bonito, brinco, cordão muito bonito, só que ele era de sol, entendeu? E muitas pessoas adoram ao sol, adoram a lua, adoram algumas estrelas, né? Fico olhando as estrelas e tal. Então, assim, não é o meu caso, mas eu preferi não comprar. Shemot 7. Não levante o nome do teu Elohim para a falsidade, pois não deixará impune o Eterno aquele que carregar o seu nome para a falsidade. Versículo 8. Lembre do Shabat para o santificá-lo. 6 dias trabalhará e fará todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas o 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e tê-lo separado para si. Gente, o sábado, ele é uma aliança perpétua. Não é porque Yeshua veio que o sábado deixou de ser guardado. Muito pelo contrário, Yeshua guardava o sábado. Ele mesmo falou, Mateus 5,17, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Nem o céu, nem a terra passará. Não, cara, eu tô confundindo. Nem o Iude, que é essa letrinha que a gente viu agora, um cote será tirado da Torá. Não. E aquele que ensinar, que cumprir, será chamado grande no reino dos céus. E aquele que ensinar a não guardar, não será visto no reino dos céus.
É muito complicado a pessoa achar que não tem que guardar mais, não tem que praticar, e ela achar que está fazendo pelo Eterno, e naquele dia ela não vai ser vista por ninguém no reino dos céus, porque ela não vai estar lá. É pesado. Aí as pessoas falam bem assim, mas tá na lei de Moisés e tal. Gente, foi a mão do Eterno que escreveu. Foi a mão do Eterno. Ele escreveu com o dedo dele. Ele descansou no 7º dia. Por que você acha que depois que ele descansou no 7º dia, as pessoas pararam de guardar o sábado? Não, continuou guardando o sábado. Quem era filho do Eterno continuou guardando o sábado. Até só no Egito, eu acredito que no Egito não guardaram, né? Guardou um período e depois não guardaram mais, porque eles viraram escravos. Gente, eu vou falar. Só o Eterno mesmo para nos dar um presente maravilhoso igual o Shabat. Ele falava assim, eu vou dar o Shabat para esse pessoal, para eles não fazerem nada. Gente, o sábado é a melhor coisa que existe na face da terra. Dizem que o sábado é 1,60 avos do mundo vindouro. Eu sei o que é esse 1,60 avos. Dá vontade, sim, Senhor, faça como aconteceu na guerra que foi contra o Amaleque. Eu acho que foi, né? Que ele parou o sol. Não deixa acabar o Shabat, não. Gente, é o melhor dia. Versículo 12 do capítulo 20. Honre seu pai e sua mãe para que viva muito na terra que Adonai seu Elohim dá a você. A gente viu que 5 mandamentos que tem a ver com o Eterno. E agora são 5 mandamentos que é o homem e o seu próximo. Honrar pai e mãe também tem a ver com o Elohim, porque o Eterno, ele digamos que ele é sócio do Eterno na nossa criação. O Eterno é sócio dos nossos pais na nossa criação. Entendeu? Então faz parte dos mandamentos com o Elohim. O filho que ele não honra o seu pai e sua mãe, ele está diminuindo os seus dias na terra. Honrar, gente, não é falar, minha mãe, te amo, minha mãe, não, gente. Honrar é ver se eles estão precisando de alguma coisa. Hoje em dia, dificilmente os pais precisam dos filhos, mas às vezes de um carinho, de um abraço, de sair, de tomar um café, entendeu? De ir lá lavar uma vasilha pro pai. Capítulo 13, versículo 13. Não assassinar. Gente, aqui não tá falando não matar, tá? Porque tem situações que você precisa matar. Aqui tá falando não assassinar. Você não pode planejar matar alguém. Tanto que se sua casa for invadida no Código da Torá, tá? Gente, nós temos 613 mandamentos da Torá. O Código Civil de qualquer país aí é muito mais do que 613 mandamentos. Então, se você cumpre a Torá do Eterno, você vai se livrar de muitos mandamentos aí do mundo, porque você evita de você fazer, de você entrar no crivo da lei. Não assassinar não é você foi assaltado, tá com a arma, pode livrar alguém e revidou. Não, você pode, você está liberado para isso. Na Torá fala que se sua casa for invadida à noite, você pode matar a pessoa. Mas no outro dia, passou o outro dia, tal, o sol se pôs sobre sua cabeça, você não pode ir lá e matar. Você deveria ter matado na hora. Aí, para você ir lá depois, é assassinar, que você está planejando, entendeu? Não adultere, não cometer adultério, não trair, não enganar, não furte, não roubar, não furte só coisas, não furte pessoas, não sequestre, não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Hoje em dia, gente, na era da internet, que mais tem forma de a gente produzir testemunho mentiroso. Às vezes a gente repassa
alguma coisa, uma fake news que alguém mandou pra gente, a gente tá dando falso testemunho. Falar que uma pessoa fez uma coisa que ela não fez, você não viu ela fazendo, então você não pode falar. Você tem que ouvir os dois lados sempre. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Por exemplo, se você tem um amigo, seu amigo ele tem uma Porsche 2026, mora numa cobertura, você vai lá, trabalha, você compra uma cobertura igual do seu amigo, uma Porsche igual do seu amigo. Isso não é inveja. Você gostou e você sentiu vontade de ter aquilo. Você não cobiçou aquilo que era dele. Você trabalhou e comprou bem parecido com o que você gostou. Agora, querer o dele entra nesse pecado aqui. Então Elohim disse todas as palavras. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Lembra aqui que eu falei que os 10 foram falados? Aqui foi uma pausa, ó. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, a voz do chofar e a montanha enfumaçada. Quando o povo viu tudo isso, tremeu, permanecendo à distância. E disseram a Moshe: fale você conosco, nós ouviremos. Não deixe, porém Elohim falar conosco, ou nós vamos morrer. Moshe respondeu ao povo: não tema, pois Elohim veio apenas para testá-lo e fazer que vocês o temam, para que não pequem. Por isso o povo permaneceu à distância, e Moshe aproximou-se das trevas espessas onde Elohim estava. O povo pediu a Moshe para ele mesmo falar com o Eterno. Adonai disse a Moshe: eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Vocês mesmos viram que eu farei a vocês desde os céus. Vocês não devem fazer comigo Deus de prata, tampouco faz Deus de ouro para si. Para mim, faça apenas um altar de terra. O Eterno está falando agora com Moisés. Ele já parou de falar com o povo, passou a falar com Moisés. Mas faz parte, digamos que esse era o 11º, entendeu? Ou o 12º. Vocês não devem fazer altar, façam para mim um altar de terra sobre ele. Sobre ele vocês oferecerão suas ofertas queimadas, oferta de paz, de ovelha, de cabra, de gado. Em todo lugar em que eu fizer meu nome ser mencionado, verei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem para mim um altar de pedra, não construam com pedra lavrada, pois se vocês usarem qualquer ferramenta nele, o profanarão. O que é pedra lavrada, gente? Eu não faço ideia. Agora, não poder usar ferramenta, fazer de pedra, melhor deixar de terra mesmo. Vai dar muito trabalho. Do mesmo modo, não faça degraus para subir ao meu altar, para que não seja descoberto por falta de decência. Gente, as pessoas falam assim: o Eterno não liga para isso não, o Eterno não tá vendo isso não. Ele não quer que faça degrau para ele não ver a mudez da pessoa, gente. O Eterno está nos simples detalhes. Gente, a paraxá dessa semana foi até aí. Ela durou um pouquinho mais do que eu pensei que fosse durar. Então amanhã eu faço a paraxá, não sei o horário ainda, mas aí eu faço a paraxá Mishpatim. A paraxá Mishpatim, ela fala sobre os pecados, né, que não deve ser feito, ou melhor, fala sobre mandamentos lotassé e tassé, faça e não faça, contra o seu próximo, tudo contra o seu próximo, né? É lei dos escravos, das mulheres, lei de dívida, lei de roubo, de furto, de estupro, tá? Então eu vou passar amanhã, porque ficou muito tarde, gente,
já descansamos o dia todo e queremos descansar mais um pouquinho. Gente, um Shavuot Tov, uma boa semana. Terça-feira é Rosh Chodesh, é princípio do mês de Adar. Daqui a 14 dias a gente já tem a festa lá de Purim, que é a festa de Esther, tá bom? E varei Adonai Vesmereha, e Adonai Panabeleha, Virrunica, e Sadonai Panabeleha, Beasen Leha Shalom. Que o Eterno te abençoe, te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti, te agracie, tenha eterna misericórdia de ti e põe em ti a paz. Amém. Shalom, Laila Tov e Lihi Traut. Amanhã, Blineder, eu farei o estudo da Parashá Mispatim, que são os mandamentos, juízos. Shalom, Johnny, shalom a todos que esteve aqui até agora. Puder, curta e compartilhe esse vídeo.